Gente, vamos ao debate. Começo com João Caminoto, nosso convidado. João, governo tentando aparar as arestas com o Congresso, mas parece que tem uma queda de braço, uma corda aí sendo puxada. Um lado diz, só entrega os votos depois que você pagar as emendas, distribuir os cargos. O outro lado está falando, não, quero o apoio, quero os votos. E aí? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, parceiros do Arena. Cada dia que passa fica mais caro, né? Essa boa vontade do Congresso, essa disposição de apoiar o governo. Eu acho que o governo vem gastando um tempo excessivo já começou tarde, parece que acordou tarde. Ele tem uma agenda muito complicada, que é conflitante com as expectativas do Congresso e com essa base de apoio do Congresso, né? Teve a questão do marco do saneamento, que tentou reverter, tem a questão da Eletrobras, ou seja, a agenda do governo Lula 3, para o Congresso, ela é muito conflitante com as convicções, para aqueles que têm convicções, né, dentro do Congresso, na agenda que eles pretendem para o país. Então, vai custar caro e cada vez que demorar mais, vai ficar mais caro. E tem uma questão aí, uma insatisfação com o Padilha, justificada ou não, e uma frustração, quase que uma rejeição ao fato do presidente Lula, desta vez, ao contrário do primeiro mandato, não estar participando mais ativamente e entrando nessas negociações pessoalmente. Isso tem um custo que cresce a cada dia que passa. Janaína, vou trazer a provocação do João para você, porque é exatamente isso que eu tenho ouvido. Uma insatisfação muito grande com Padilha, muito grande com o ministro Rui Costa. Tenho ouvido muito isso, de que ele estaria ali segurando as emendas porque quer utilizar em obras de infraestrutura que interessam ao governo, ao PT, à base do governo. Agora, uma reclamação muito grande, como o João colocou, de que o ministro Lula não está à frente, ou que o presidente Lula, perdão, não está à frente dessas negociações. E auxiliares dele dizendo que ele precisa tomar a frente das negociações. Por que o Lula não entrou em campo? Eu até li sobre uma declaração do ministro Rui Costa hoje, que eu achei até bastante positiva, reconhecendo o erro de tentar disciplinar a questão, por exemplo, do saneamento por decretos, né? Dizendo que talvez fosse o caso de reconhecer que foi um erro, e foi mesmo um erro. Eu continuo insistindo que, apesar de haver, né, como vem sendo veiculado, essas negociações em torno de recursos e cargos, que os temas, né, que o governo procurou impor ao Congresso são temas sensíveis, são temas que merecem um debate. Então, eu não vejo apenas como falha, né, de negociação desses ministros. Agora, com relação à participação do presidente, eu não sei se é aconselhável que um presidente assuma, assim, de maneira tão direta, tão aberta, negociações com o parlamento. O presidente deve ter um bom relacionamento com o parlamento, né? Acho até que é louvável visitar, participar de eventos, quiçá até discussões sobre temas mais gerais. Mas, assim, o presidente abraçar essa missão, e eu não falo aqui do presidente Lula, poderia ser qualquer outro presidente, eu não vejo que seja algo aconselhável, né? Salvo se fosse uma pessoa, assim, com muita habilidade, num determinado tema. Não é o caso. O presidente Lula é mais político, né? Não vejo o presidente Lula, assim, como alguém que possa ir lá debater os temas. E, bom, para quem entende que parlamento é apenas negociação, né, de cargos e emendas, será que é adequado o presidente, ele próprio, entrar nessa... Eu não acho aconselhável. Joel, Lula sempre foi um mestre da política, de fazer essa negociação com o Congresso, um encantador de serpentes, aquele que conseguia convencer aqui e ali. Agora parece que ele está se poupando, né? Está
mais empenhado nas viagens internacionais, em outras pautas, e estão reclamando a presença dele, que ele assuma essa articulação política. A Janaína está dizendo que não é aconselhável. Hoje eu ouvi de um auxiliar do presidente de que ele não vai ter muita alternativa, porque o Brasil mudou, o Congresso ocupou um espaço enorme e não vai recuar. Exato, ou ele participando, ou que, enfim, o chefe da Casa Civil, que seja o Rui Costa, adote outra atitude, né? Tentar tratorar tudo para cima do Congresso. O governo aí tomou 3 derrotas, eu acredito que sentiu e por isso está até reconhecendo, mais ou menos reconhecendo que errou na postura e vai adotar uma outra postura. Para o Brasil isso é bom? A princípio, sim, claro, a gente quer ter um governo que não esteja tirando da cabeça dele pacotes de leis, algumas vezes bastante radicais, e que ele vai tentar forçar ferro e fogo em cima do Congresso. Agora, é muito importante também para a sociedade ficar atenta aos termos da negociação com o Congresso. Quando a gente fala aí, a gente está no nível mais baixo, né, de política, que é dentro da lei. Tá? Eu não estou falando de corrupção, óbvio que a gente tem que ficar atento para isso também. Mas simplesmente dar cargos, dar verbas de emendas para seja lá o que for que cada deputado queira gastar nas suas localidades e, em troca disso, conseguir apoio. Mesmo esse tipo de relação que o Lula estava se negando ou estava segurando um pouco para fazer e que agora parece que vai abrir de vez e vai tentar fazer com tudo, eu acredito que mesmo esse tipo de negociação puramente fisiológica não é mais tão fácil nem mais tão garantida hoje em dia. Veja, o marco fiscal. O marco fiscal é um tema que, independente dessas negociações, tem algum nível de convergência dentro do Congresso. Acredito que vai acontecer, portanto, vai sair. Outras pautas, reversão da privatização da Eletrobras, por exemplo. Olha, eu vou ficar muito surpreso que não importa quantos bilhões o Lula libere, que o Congresso vai mudar de ideia nisso aí para votar. Ou seja, existe, de verdade, algum tipo de peso do mérito das questões nessa discussão todas. E esse peso existe porque a sociedade se importa com o mérito das questões. A sociedade mudou quando o tema é privatização. A sociedade pensa muito diferente da ala radical do governo e do Lula na questão, por exemplo, da regulação das redes sociais. Então, eu acredito que o governo, mesmo abrindo as portas das emendas, abrindo as comportas das emendas, vai enfrentar dificuldades em alguns temas, não vai ter adesão completa e restrita dos deputados, vai ser tema a tema, a negociação vai sair cara e o mérito das questões sempre vai aparecer na pauta, porque a população está, em alguma medida, óbvio que não é total, óbvio que o Congresso consegue passar muita coisa na calada da noite ainda, é evidente, mas em alguma medida a população também presta atenção hoje em dia e não facilita o tipo de negociação puramente fisiológica. O grande receio, eu trouxe ontem, mas acho que vale a pena trazer de novo, é que o governo acabe dizendo, tá bom, quando o Congresso não der certo, não tem problema. Temos a terceira casa do Legislativo ao nosso favor, o Supremo. Esse é o risco. Eu espero que o Supremo não dê vazão para esse tipo de raciocínio. Hélio, queria explorar com você um pouco essa mudança que a gente teve no sistema político brasileiro, que é o avanço que o Congresso teve, a proeminência que ele ganhou. Se você olhar lá atrás, no governo Lula I, eram os parlamentares que batiam na porta dos ministros, buscando emendas, buscando dinheiro para levar para suas bases. Agora o jogo se inverteu. Você teve, principalmente com o orçamento secreto, um protagonismo desses parlamentares que eles não só mais legislam, decidem para onde vai o dinheiro, como eles também se tornaram, de certa forma, os executores. Eles vão e decidem mesmo e acabam ali por um trâmite burocrático, passa pela assinatura de um outro ministro, mas acabam liberando esse dinheiro. Quando o orçamento secreto cai, eles perdem um pouco desse poder, mas não todo. E mesmo assim estão pressionando. O governo Lula quer tentar mudar isso. Será que vai conseguir? Uma vez o gênio saiu da lâmpada, consegue voltar? Pois é, Raquel, boa noite a todos. Eu não sei se o governo Lula quer mudar isso, porque ele está tentando esse instrumento das emendas para conseguir avançar a sua pauta. Eu tenho dúvidas. Ele gostaria de não precisar pagar, mas ele está usando esse instrumento. O que mudou? O Congresso no Brasil sempre foi muito forte, mais forte do que as pessoas imaginam. Mas, a partir do momento em que as emendas passaram a ser impositivas, obrigatórias, a distribuição não dependia mais da caneta do Executivo, do presidente, para liberar ou não aquelas emendas, aí o Congresso ganhou muita força.
né? E a gente tem usado esse instrumento de uma forma que nenhum outro país usa, em tamanho. Outros países têm esse instrumento de emendas, mas num nível muito pequenininho. Por que ele é pequenininho nos outros países? Porque se entende que um tipo de dinheiro que não passa pelo processo orçamentário, né, que é escolhido diretamente pelo deputado ou senador em questão, onde ele vai gastar, sem um controle, sem passar por duas casas, né? Tudo no Brasil tem que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Não, quando você determina que é uma emenda, o próprio deputado ou senador determina a direção daquele dinheiro, né? E a gente sabe que no Brasil isso geralmente gera uma confusão grande. Então, esse instrumento da emenda já é, por natureza, muito perigoso, principalmente pelo tamanho que ele ganhou. São valores, cifras gigantescas, que realmente funcionam como um enorme incentivo para o deputado e senador tomar a decisão que o governo quer. Não tem dúvida de que isso gera um incentivo, independente do mérito da questão. Algumas são muito visíveis, como o Joel falou, e aí não dá para ele brincar com isso. Mas para a maioria das coisas, sim, há um enorme incentivo do parlamentar votar de acordo com a liberação dessas emendas. Então, eu sou contra as emendas, eu sou contra o montante que as emendas são feitas, porque gera uma subserviência do Legislativo em relação ao Executivo, ou vice-versa, dependendo de quem está com a caneta na questão, mas não ajuda o Brasil. O que aconteceu ontem do Lira ter dado aí um pito no Lula e falado, olha, desde Nova York ele falou isso, ele falou, olha, o Brasil mudou, está entendendo? Mudou. E nós não vamos aceitar retrocessos. Estou parafraseando o Lira aqui, mas algo nesse sentido. Não vamos aceitar retrocessos nas reformas que o Brasil fez. Eu acho que, então, esse pito que o Lula deu, né, nos seus ministros tem a ver com o que ele tomou. Ele está entendendo, olha, o jogo está muito mais complicado para mim. Né? Então, eu acho que aí essa questão que está acontecendo, mas, infelizmente, esse instrumento da emenda fica muito parecido com o que havia lá atrás no mensalão, embora seja legal, né? A emenda está no nível legal, mas é uma compra, um incentivo ao voto correto. E essa última liberação, que não sei se foi ontem ou hoje, de 9 bilhões que foi mencionada, de emendas, isso é uma especulação que ainda está acontecendo, né? Os partidos estão pressionando por esse montante aí de recursos, 9 a 10 bilhões de reais, e o governo está tentando ver se consegue liberar, parece que tem que registrar. A Tainá explicou isso um pouquinho e essa é a grande briga ali. Só para concluir, esses 9 bilhões, pelo que eu entendi, Raquel, eles foram vedados pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles ainda eram do formato de emenda do tipo secreto. Então, esse tipo de formato, a própria matéria que o Estadão trouxe falou isso, falou, olha, isso aí é justamente o que o Supremo Tribunal Federal vedou. Então, você veja o desespero do governo em ter que agradar em emendas são mais importantes que cargos para o pessoal que não é da cúpula dos partidos, né? Porque emendas vai direto para o deputado e não para a cúpula do partido. Então, veja a confusão que a gente está vendo de dinheiro circulando para aprovar uma agenda que a gente está vendo que não é positiva do governo. Não é necessariamente vedado, é que teve uma parte do orçamento secreto, como o orçamento secreto foi proibido, esse dinheiro meio que ficou sobrando ali no orçamento. E aí eles alocaram em outras emendas, RP2, outras siglazinhas, o orçamento secreto era a famosa RP9. E aí agora estão tentando fazer esse dinheiro chegar nos parlamentares, mas acho que cabe uma pergunta para o Caminoto sobre isso sim. Caminoto, o orçamento secreto acabou ou não acabou? Olha, eu acho que não acabou, né? Ele pode estar assumindo diferentes formatos, diferentes contornos, vamos dizer assim, mas ele não acabou na questão. Há, sim, uma transferência, né, da questão da designação dessas verbas. Elas ainda obedecem um sistema do toma lá da cá. Então, eu acho que nós temos aí uma situação anômala que está tentando, né, foi parcialmente legalizada,
mas que ainda a gente não consegue entender direito. O próprio orçamento secreto, na sua natureza, quando o Estadão denunciou, tal, ele é um assunto complexo, de difícil entendimento para a sociedade, né? E hoje, o que a gente fica falando de orçamento secreto, tal, e ainda não há assim uma percepção muito clara do que ele cita. Como é que funciona? Como é que funciona essa questão da emenda? Como é que funciona? Como que ela é delegada? Então, eu acho, e quanto menos se entende, melhor, né? Na visão daqueles que acham que isso é conveniente, que isso é correto. Então, eu acho que ele existe, sim, num formato, vamos dizer assim, um pouco mais soft. Orçamento secreto soft nós temos hoje. Orçamento secreto soft.